A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que alegria estarmos juntos aqui, felizes de mais um momento aqui para estudarmos a palavra de Deus. Então, sem mais demora, nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele que traga aos nossos corações a sua revelação e o entendimento da sua palavra, que é tão linda e que traz tanta transformação para nós, não é verdade? Então vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está nesse momento e vamos juntos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento aqui na Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo tome o primeiro lugar aqui, Senhor. Que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações e que ela produza transformação em nós para a Tua honra e glória. Dá-nos um coração parecido com o Teu, Senhor, para que possamos Te agradar em toda a nossa maneira de viver. É o que nós te pedimos. Pedimos também que o Senhor abençoe cada um que está aqui nesse momento, tendo a oportunidade de estudar junto. Eu peço que o Senhor abençoe e fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você já viu aí que o tema da nossa lição hoje é dízimos e ofertas. Será que é para o nosso tempo? Será que já ficou no passado? Será que era só para o Antigo Testamento? Então nós vamos fazer um resumo desse tema com a graça de Deus, sempre lembrando que nós nunca esgotamos os temas que estudamos, porque a palavra de Deus ela se renova, mas nós procuramos trazer os ensinamentos práticos da palavra para o nosso dia. Então existe muita parte, principalmente na questão de dízimo, e aí a gente teria que remeter a uma série de conceitos bíblicos que eu não vou entrar, porque vai ficar muito extenso. Então eu procurei sintetizar ao máximo, trazendo para uma escola dominical, para que a gente aí nesses minutos que nós temos, possamos abrir o nosso entendimento, que Deus nos ajude, que assim seja, para a glória do Senhor. Você pode dizer amém aí? Amém, em nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Diga comigo, dízimo é a 10ª parte? Então, não dá para fugir, né? Eu já escutei alguns estudos, já li algumas coisas sobre dízimo, dizendo, dízimo pode ser 5%, pode ser 1%. Querido, a palavra dízimo significa 10ª parte. Se é 10ª parte, então é 10%. É o que significa dízimo. E o dízimo, ele está associado à entrega, à devolução, a entregar a 10ª parte, enquanto a oferta está associada a oferecimento e não é designado percentual. Não é dito que pedaço eu tenho que oferecer ou eu preciso oferecer, é oferecimento. Então a questão aqui são os dízimos e as ofertas. Esse é um tema extremamente polêmico. Se você pesquisar sobre dízimo e oferta, você vai encontrar N conceitos sobre esse tema. Nós não vamos polemizar aqui. O nosso objetivo é extrair da palavra de forma simples e prática os ensinos para a nossa vida. Então, importante observar, e eu quero trazer primeiro uma introdução aqui, para que a gente possa ver que o dízimo está em toda a Bíblia. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o dízimo ele não está restrito à lei do Antigo Testamento. E o dízimo não está restrito ao Novo Testamento. O dízimo está em toda a Bíblia em períodos diferentes. Nós vamos ver rapidamente isso aqui. Primeiro, para a gente desmistificar essa questão que dízimo é da lei. Então eu não dou dízimo porque eu não sou da lei, eu sou da época da graça. Então vamos entender aqui que não é bem assim, né? Primeiro temos que entender que o dízimo está em toda a Bíblia e em todos os momentos da Bíblia. Então primeiro, o dízimo ele aparece na Bíblia antes da lei de Moisés. Diga comigo, antes da lei de Moisés. Então antes de Deus dar a lei, dar os mandamentos a Moisés, e que todos os estatutos fossem estabelecidos pela lei mosaica, a Bíblia já falava em dízimo. Vamos ver isso? Está em Gênesis capítulo 14. Vamos lá. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Então, primeiro nós estamos entendendo, vamos nos posicionar, né, no tempo. O dízimo ele é tratado antes da lei. Gênesis 14, de 18 a 20. Diz assim a palavra: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E deu-lhe o dízimo de tudo. Quero chamar a sua atenção. Este momento da Escritura é um momento anterior à lei. Aqui não havia lei. Então, para os que dizem que dízimo é só a lei que trata, existe um equívoco nesse entendimento. O dízimo está sendo tratado antes da lei. Então, já existia dízimo e já existia entregar o dízimo antes da lei. Melquisedeque é um sacerdote. Nós não vamos estudar isso aqui, mas eu preciso mencionar que a Bíblia diz que ele é um tipo, uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Quando a gente dá um pouco mais de teologia, a gente vai entender isso, mas só rapidinho aqui. Melquisedeque era rei de Salém. A palavra Salém significa paz. Então a Bíblia diz que Melquisedeque é uma figura de Cristo, que também é o rei de Salém. Cristo é o rei da paz. Você pode dizer aleluia? A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Então, antes da lei, nesse período aqui, desse intervalo entre o Novo Testamento e o período antes da lei, aqui está a lei. Antes desse período aqui da lei, veio o período anterior à lei. E é neste período, a Bíblia diz que Abraão deu dízimo para Melquisedeque, que era uma figura de Cristo. E nós vamos ver que Cristo aqui na Nova Aliança vai fazer a mesma menção do dízimo como foi feito antes da lei. Ok? Mais um exemplo que havia dízimo antes da lei. Gênesis capítulo 28. Vamos lá, é importante a gente entender isso até para que nós tenhamos resposta a dar para aqueles que nos questionam, não é verdade? Gênesis capítulo 28, versículos 18 a 22. Veja bem o que a Bíblia diz. E aí, como eu disse aos irmãos na semana passada, a Nayala, nossa querida e amada Nayala, que está lá em Minas, ela está colocando aqui os versículos para nós, para ficar mais rapidinho, e eu não preciso ficar esperando que você encontre. Então, você pode acompanhar aqui na sua telinha, tá bom? Gênesis 18, versículos 28, versículo 18 a 22. Olha o que a Bíblia diz. 18 a 22. Então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, e se me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Mais uma vez, a Bíblia fazendo menção do dízimo num período anterior à lei. Veja como é importante. Então, se você já ouviu dizer que o dízimo é para a época da lei, isso não é verdade. O dízimo já era praticado antes da lei. Vamos ver uma outra coisa agora. Diz que tem esse período aqui, antes da lei. Esse período que está aqui no meio é o período da lei. Vamos ver o dízimo na lei. Abra aí a sua Bíblia. Vamos lá, Levítico capítulo 27. Ou acompanha aí na sua telinha. Levítico capítulo 27. Levítico é o quarto. Amém? É o terceiro livro da Bíblia. Levítico 27, versículos 30 a 32. Vamos lá. Estou encontrando aqui. Glória a Deus. Então, nós vamos ver o dízimo no momento da lei, no período da lei. Levítico 27, versículos 30 e 32. Diz assim, 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. 32. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então havia uma ordenança para que o povo entregasse o dízimo de tudo que tinha ao Senhor. E naquela época, o dízimo era dos animais, era do que saía do fruto da terra, era das ovelhas, enfim, o dízimo era mercadoria, eram produtos, né?
e eles tiravam 10% para entregar ao Senhor. Isso é na lei. Então nós vimos o dízimo antes da lei com Abraão, o dízimo durante a lei com Moisés, e agora nós vamos ver o dízimo na nova aliança. Irmã, o Novo Testamento fala de dízimo? Sim, e quem fala é o próprio Senhor Jesus. Vamos ver isso? Está em Mateus capítulo 23. Vamos lá, bem rapidinho aqui. Mateus capítulo 23. Versículo 23. Mateus 23, 23. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, olha. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus está falando, vocês dão o dízimo das mercadorias no templo para Deus, mas vocês não fazem, não agem com misericórdia, com juízo e com fé. E aí Jesus arremata dizendo assim, vocês devem fazer estas coisas, ou seja, exercer juízo, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? O dízimo da hortelã, do cominho e do endro. Então, ou seja, Jesus não aboliu o dízimo. Então, Jesus considera o dízimo na nova aliança. Então, o primeiro posicionamento que nós temos que ter é que o dízimo não é para a lei. O dízimo é para a lei, é para antes da lei e é para o período do Novo Testamento, que é a era da graça, que é o período que nós estamos vivendo, é o período da graça. Então, o dízimo alcançou todos os tempos. Então, esse dízimo, ou essa 10ª parte, eu preciso entender que ela é separada para Deus. O dízimo é separado, ele é consagrado. Então, o dízimo é a parte que pertence a Deus da minha renda. É a parte que, de tudo que eu administro, a 10ª parte pertence ao Senhor, não pertence a mim. É consagrado. E a palavra consagrado significa separado. Olha o que diz Levítico, volta lá em Levítico, capítulo 27. Veja bem isso aqui. Levítico, capítulo, isso é uma introdução para que a gente entenda o dízimo nos tempos, para que a gente não fique enganado achando que dízimo não é mais para hoje, como eu já ouvi muita gente dizendo que não dizima porque o dízimo é para a lei. Está enganado. Nós estamos vendo aqui que o dízimo está em todos os períodos que nós já vivemos no mundo, antes da lei, durante a lei e agora no período da graça. Levítico 27, versículo 28, diz assim a palavra, todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem, de animal, de campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Então, o dízimo separado, aquilo que eu consagrei, aquilo que eu separei da minha renda para Deus, é consagrado, é santificado. Então, eu não posso usar para outra coisa, porque é consagrado. Então, o dízimo, ele pertence a Deus e não a nós. Precisamos entender isso, amados. E nós temos que entender que se nós não aprendermos a entregar a Deus o nosso dízimo no pouco, nós nunca seremos colocados sobre o muito, porque quem não é fiel no pouco, também não será no muito. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. Veja aí Lucas, capítulo 16, versículo 10. Vamos lá ver. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Veja que coisa séria que o Senhor está falando aqui. Lucas 16, 10. Diz assim a Bíblia, ó, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, se eu não aprender a ser fiel no pouco, nunca estarei sobre o muito, porque eu não serei fiel sobre o muito. E se eu estiver sobre o muito, serei infiel. Então, que Deus nos ajude. Algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, irmã, eu não dizimo porque eu ganho tão pouquinho, que faz diferença eu dizimar. Queridos, nós não estamos tratando aqui da quantidade de dinheiro que é o seu dízimo. Nós estamos falando aqui em entregar a parte que pertence a Deus, amém? Então não interessa se o seu dízimo é R$1, se o seu dízimo é 10 mil reais, 100 mil reais, não interessa.
O que interessa é que eu preciso ter consciência de que a 10ª parte da minha renda pertence ao Senhor e não a mim. Eu sou apenas um mordomo que administro aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e que presto contas da 10ª parte ao Senhor. Então, algumas pessoas, elas insistem em serem fiéis no dízimo. E essa lição não é uma lição que agrada a muitos, porque quando a gente fala em dinheiro, é complicado, irmãos, é um desafio, né? Mas nós temos que falar o que a Bíblia diz. Nós não podemos esconder. Queridos, quantas pessoas perdem o melhor de Deus porque desobedecem e não dizimam? Porque se abstêm de dizimar, estão perdendo o melhor de Deus para as suas vidas. Pode acreditar nisso. Então, por que algumas pessoas, nós vamos ver esse tópico, por que algumas pessoas são infiéis no dízimo? Eu separei 3 motivos. E você pode me dizer, irmã, eu tenho dezenas de motivos para as pessoas não dizimarem. Eu separei só 3. Podem existir muitos, mas eu quero falar só de 3 aqui, porque ainda tem muita coisa para falar. Então, por que as pessoas são infiéis nos dízimos? Primeiro, por egoísmo. Muitas vezes nós somos tão egoístas que nós não estamos preocupados com a casa de Deus, com a obra de Deus, e nós só queremos o nosso próprio bem-estar. Isso é muito sério. E olha o que Ageu, que foi um profeta, denunciou no livro dele, no capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Vamos lá ver Ageu. Ageu fica antes de Zacarias, tá? Vamos lá ver. Bem já no finalzinho do Antigo Testamento. Ageu, capítulo 1, versículos 4 a 6. Ele denuncia o egoísmo. Por isso que o povo não contribuía. O povo não entregava os seus dízimos. Olha aqui, ó. Ageu 1, 4 a 6 diz assim: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado ou num saco furado. Ou seja, devido à falta de fidelidade, o povo estava sofrendo, porque abandonou a casa de Deus, passou a tratar somente das suas próprias necessidades e seus desejos, não atentando para a obra de Deus, não obedecendo ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, achando que isso os faria mais prósperos, porque não separariam os 10%. E aí Ageu está dizendo, vocês são os culpados da própria falta de prosperidade de vocês, por causa do egoísmo de vocês. Vocês recebem um salário num saco furado. Irmãos, é triste você trabalhar um mês inteiro, ou você ganhar um valor, e aquilo parece que não rende, não tem bênção. Aquele valor não é abençoado. Veja, escute o que eu vou dizer a você. Prosperidade não é ter a rodo, não é ter superabundância. Isso não é prosperidade. Prosperidade é ter o suficiente e não ter necessidade de nada. Isso é prosperidade. Quando eu e você temos tudo e estamos felizes, porque Deus multiplica aquilo que nós temos. Você crê nisso? Amém? Fidelidade. As pessoas são infiéis por causa do egoísmo e perdem a bênção da prosperidade. Deixam de ser prósperas porque são infiéis. Não entenderam ainda que o egoísmo está as impedindo de receber o melhor de Deus. Que Deus nos ajude. Que nós possamos ter a visão certa do dízimo, né? Olha o que diz Deuteronômio, ainda no egoísmo. Olha que coisa séria isso aqui. Deuteronômio, capítulo 8. Veja isso. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 14. Diz assim a palavra, ó, acompanha aí. Deuteronômio, eu estou no lugar errado aqui, vamos lá. Capítulo 8, versículos de 10 ao 14. De 11 a 14, diz assim, ó. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor, teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se estiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Infelizmente, há pessoas que se deixam dominar pelo egoísmo.
o orgulho, e elas esquecem de ser fiéis a Deus. Querido, separe o seu dízimo. Não deixe que o egoísmo impeça você de ver o melhor de Deus na sua vida. Amém, amados? É um desafio, é um ato de fé e de obediência. Separar aquilo que é consagrado ao Senhor. Segundo motivo, por que as pessoas são infiéis ao Senhor? Porque elas dizem que o dízimo é para a lei e não para o período da graça. E nós vimos que isso não é verdade. O dízimo está em todos os tempos, antes da lei, durante a lei e no período da graça no Novo Testamento. Terceira coisa, por que elas são infiéis nos dízimos? Porque dizem que já ofertam. Ofertar é uma coisa, dizimar é outra. Vamos falar das ofertas daqui a pouquinho. Mas como eu abri essa lição, eu disse que dízimo tem a ver com devolução, com entrega. Devolução, devolvo aquilo que não é meu, a parte que é consagrada ao Senhor, a 10ª parte. Enquanto a oferta tem a ver com oferecimento, tem também a ver com voluntariado. Mas a oferta, ela não está atrelada a ser parte. Ela não diz, a Bíblia não diz, você tem que dar a 10ª parte da oferta, não, mas a Bíblia fala da 10ª parte, que é o dízimo. Então existem os dízimos e as ofertas. Então o fato de eu ofertar não anula o dízimo. E o fato de eu dizimar não anula a oferta, entende? São coisas independentes. E muitas vezes as pessoas usam a desculpa que já dão oferta, por isso elas não precisam dar o dízimo. Então temos que entender isso. Amém? Está claro até aqui? Então o dízimo está para todos os tempos. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê a visão de fé e obediência para que possamos entregar a Ele aquilo que é só dele e consagrado a Ele. Você pode dizer amém. 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 Glória a Deus. A infidelidade, ela traz duas coisas. Ela traz a falta de prosperidade e ela traz a perda da bênção sobre toda parte. Então, quando eu sou infiel nos dízimos, eu perco a prosperidade, não tenho prosperidade. Olha o que diz o Salmo 127. Salmos 127, versículos 1 e 2. Vamos lá ver. Salmos 127, versículos 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então a Bíblia está dizendo, se eu não for fiel, é tudo inútil, irmãos. Porque não haverá prosperidade, entende? Você vai morrer quando você vê, você está devendo. E é muito sério isso, e isso daria um outro estudo, que um dia ainda vou falar aqui sobre o princípio do orçamento, que todos nós devemos ter. Assim como as empresas fazem os seus orçamentos, a Bíblia ensina que há um princípio em planejar as coisas, em ter orçamento. E muitas vezes, nós, por falta desse princípio, nós desgringolamos em dever a todo mundo, e aí a gente não enxerga a prosperidade de Deus. E nesse contexto que nós estamos falando de dízimo, a falta do dízimo faz com que a gente só se canse e a gente não vê resultado. Nessa minha jornada cristã, eu sou cristã há 31 anos, eu nunca vi na minha vida alguém que passou a dizimar e disse, a minha vida está afundada, passei a dizimar, está dando tudo errado. Ao contrário, eu vi testemunhos ao contrário, de pessoas dizendo que depois que passaram a dizimar e a devolver ao Senhor a parte que é devida a Ele, começaram a ser prósperas, provaram a prosperidade. Então, quando eu sou infiel, eu perco a prosperidade. E quando eu sou infiel, a bênção não vem sobre as partes. Infelizmente, a falta de fidelidade chama a maldição. Isso é muito sério. Olha o que diz Malaquias. Esse versículo é muito forte, né? Mas nós precisamos mostrá-lo. Malaquias capítulo 3 fala sobre uma maldição pela desobediência. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, aqui é um profeta, né? Falando, capítulo 3, versículos 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Veja, por que Deus usa a expressão roubar? Porque exatamente a 10ª parte não é nossa. A 10ª parte de quem é?
é de Deus. Então, quando eu deixo de entregar o dízimo, eu estou retendo aquilo que não me pertence. Por isso que Deus usa a expressão roubar. Essa expressão roubar no hebraico significa assaltar, tomar com violência. Olha que coisa séria. O verbo utilizado aqui em Malaquias fala sobre assalto. Meu Deus, isso é muito forte, né? Muito forte. É difícil, mas é o que a Bíblia está dizendo. Então a Bíblia está dizendo, se eu não devolvo ao Senhor a 10ª parte, eu estou assaltando essa parte. Ela não é minha. Eu estou roubando. E a Bíblia diz que eu estou roubando a Deus. Isso é muito sério, né? E nós temos que entender isso. E aí ele diz assim, ó, e quando você faz isso, você chama maldição. É o versículo 9, ele fala, com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Porque vocês estão deixando de dizimar, vocês estão me roubando. Então, queridos, a maldição, ela é trazida por um ato de desobediência. Nesse contexto aqui. A maldição vem por um ato de desobediência. Então, isso é muito sério. Nós temos que estar muito atentos a isso. E veja, nós não temos... Veja o que eu vou lhe dizer, escute isso. Nós não temos que dizimar porque temos medo do que pode nos acontecer. Mas nós dizimamos, não porque Deus faz questão do meu dinheiro, mas porque Deus quer o meu coração inteiro. E o meu coração inteiro não me deixa ser dominado pelo egoísmo. Quando eu entrego ao Senhor a minha vida, eu entendo que a parte que não me pertence precisa ser devolvida a Ele. Entende isso? Glória a Deus. E o que a fidelidade traz? Se a infidelidade traz a falta de prosperidade e a maldição, a fidelidade trará a prosperidade e a bênção. Amém? A fidelidade, diga comigo, a fidelidade trará prosperidade e bênção. Amém? Vai trazer isso. Veja só, aqui em Malaquias ainda, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim a Bíblia, ó, no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, ou seja, aquilo que traz maldição, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então o dízimo é bênção. Quando eu entrego ao Senhor a parte que não é minha, eu recebo prosperidade e bênção. Você crê nisso? Amém. Prosperidade e bênção. Não deixe que a preocupação... Algumas pessoas são muito preocupadas. Meu Deus, se eu tirar o dízimo, não vai dar para eu fazer isso. Seja fiel. Deus honrará você. Você crê nisso? Amém? Seja fiel, queridos. Deus, Ele não quer o nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração. É a atitude. Não é a quantidade do teu dinheiro, mas é a atitude de obediência de um coração inteiro que reconhece o que é consagrado ao Senhor, e isso precisa ser devolvido para Ele. Amém? E onde você entrega seu dízimo? Na igreja onde você congrega. Outro dia eu escutei um pregador dizendo assim, entregar o dízimo por aí, em tudo que é lugar, tem pessoa que fala assim, eu pego meu dízimo, 5% eu dou ali, 2% eu dou acolá, 3% eu mando para missões. Isso está certo? A Bíblia não fala exatamente como eu tenho que fazer, mas parece que não faz sentido. É como se eu fosse numa lanchonete, comesse lá e pagasse na outra. Entendi isso? É como se eu estivesse me alimentando num lugar e ao invés de eu patrocinar aquela obra na obediência do meu dízimo, entregar ali, eu vou dar em outro lugar, mas eu não estou comendo ali, eu não estou me alimentando espiritualmente naquele lugar. Então é ali que eu vou entregar o meu dízimo, amém? É no lugar onde Deus me colocou. E esse dízimo será administrado para o melhor, para o reino de Deus. Então, se o coração estiver em Deus, nós saberemos devolver a parte que não nos pertence. Eu queria falar com você aqui erros, 5 erros. Escute aí, se você quiser anotar isso é muito sério. 5 erros que nós não podemos cometer em relação ao dízimo. Muitas pessoas cometem esses erros aqui, ou alguns deles. Então vamos ver alguns erros que nós não podemos cometer em relação ao dízimo. Primeiro erro, retenção. Diga comigo, retenção. Reter.
Não vou dar, não vou dizimar, não é ordem. Jesus não falou dizime. Não, Jesus não falou, mas ele considerou que nós faríamos o dízimo, que nós entregaríamos o dízimo. Se ele considerou, está na nova aliança. Então, quando a gente faz a retenção, lembra que eu falei lá de Malaquias, quando eu li Malaquias, que fala exatamente isso, que essa palavra roubar no hebraico significa assaltar com violência. É como se eu estivesse fazendo uma afronta a Deus. Quando a pessoa é assaltada, ela se sente afrontada. E é exatamente isso que acontece quando eu faço a retenção. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem é reter o dízimo. O segundo erro é subtrair o dízimo. Sabe o que é subtrair? Vou dar tudo não. Falou que é 10%? Vou dar 5%. Isso é um erro. Porque dízimo significa 10ª parte. Retendo. E onde está escrito? Nós lemos aqui Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz lá: trazei todos os dízimos a cá. Todos. Então não é parte dos dízimos. São todos. Então nós não podemos subtrair. Fazer aquele dízimo para inglês ver. Já viu assim? Vou dar uma dizimada aqui, um dinheirinho ali, só para que a liderança veja que eu estou dizimando. Querido, não é o homem que vai aprovar você, será Deus. Nunca esqueça isso. Eu me lembro, e nós vamos falar isso lá na oferta, daquela passagem, quando a viúva pobre foi oferecer a oferta, ali não era nem dízimo, ali era oferta. Quando ela foi oferecer a oferta, ela entregou lá e Jesus falou: olha, essa mulher, ela deu mais do que todos que deram aqui. E olha, tinha gente com posses naquela época lá. E alguém perguntou: mas como assim? Ela é uma viúva pobre, né? Deu tão pouquinho, né? A gente que dá mais, a gente tem os assentos privilegiados. Queridos, cuidado com isso. Porque não é o tanto que eu dou que vai fazer alguma diferença, ou que alguém vai ver que eu dizimo, meu dízimo é o mais alto da igreja, então eu sou colocado no primeiro banco lá da igreja, eu que apareço em tudo na igreja. Cuidado com isso. Porque isso não quer dizer nada. Deus não está preocupado com tanto do meu dízimo, mas Deus está preocupado sim com a minha fidelidade nos dízimos, porque o dízimo é dele e eu não posso ficar com aquilo que não é meu. Amém, amados? Então cuidado com a subtração. Gente que diz que está dizimando, mas na verdade está dando lá um cala-boca lá no pastor da igreja para dizer que está dizimando. Isso é muito sério. Cuidado com isso. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então a primeira coisa, o primeiro erro é retenção, o segundo erro é subtração. O terceiro erro, administração. Tem gente que vai dar o dízimo e fala assim: pastor, estou dando meu dízimo, tá? Mas é para o senhor pegar esse dízimo, fazer isso. Nós queremos dizer o que a liderança da igreja tem que fazer com o nosso dinheiro. Você já viu isso? Quando é para ser usado no reino, eu não tenho que me envolver. A Bíblia não diz: traga os dízimos e administre-os. Não, a Bíblia diz: traga os dízimos e entregue. Então, isso será orientado certamente. A administração da igreja fará o melhor, a liderança, com certeza. Nós temos que crer assim, não é? Mas agora, não somos nós que vamos administrar, nós vamos entregar. É diferente. Então, terceiro erro, querer dizer o que é feito. Eu vou dar meu dízimo aqui, tem que ser feito isso com esse dízimo, senão não vou dar. O que é isso? Guarda ele lá, então. Nós não podemos querer mandar no que vai ser feito com os dízimos, né? Nós temos sim participar de uma igreja local, participar das decisões e dar opinião. Isso é bíblico, isso é bênção. Fazer juntos, fazer a igreja crescer juntos, mas não dar ordens ou orientações do que tem que ser feito com o dízimo que eu entreguei, porque aquele é um dízimo super especial, big, e que tem que ser usado daquela forma que eu disse. Essa opinião não está correta. Nós não somos chamados para administrar, nós somos chamados para entregar. É diferente. Quarto erro, subestimar o dízimo. Pessoas que subestimam o dízimo. Esse negócio de dízimo, isso é besteira, não vou dar dízimo não. Lembra quando o Senhor pergunta, através de Malaquias, que nós lemos aqui, que ele fala: vocês me perguntam, em que te roubamos? Tipo, dízimo? Isso é muito pouco, fala sério. Você está falando quem está te roubando, quem não está dando isso? E muitas vezes nós subestimamos o dízimo. Ou seja, colocamos o dízimo numa categoria inferior a que, de fato, a categoria que ele tem, que é de consagrado. 10ª parte consagrada. E a gente trata com menosprezo o dízimo. Temos que ter muito cuidado com isso. O desafio é saber que eu e você devemos ao Senhor a parte que não é nossa. E nós precisamos entregar com obediência e fé. E nós veremos Deus agir em todas as áreas da nossa vida. Eu creio nisso. Você crê? Amém. E o quinto erro que a gente comete é superestimar o dízimo. Eu dizimo, nada me abala.
estou blindado porque dizimo. Isso é um erro. Eu já escutei pregador dizer que quem não dizima vai para o inferno. Irmãos, pelo amor de Deus, o que leva o homem para o inferno é a falta de salvação e não a falta do dízimo. O dízimo é uma questão de obediência, mas não leva ninguém para o céu. Então temos que ter muito cuidado para não transformar isso numa doutrina salvífica. Cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado. Nós não podemos nos orgulhar de dizimar. O meu nome está lá na lista, né? Tem lugares que botam o nome dos dizimistas, né? Faz uma lista com o nome de todo mundo, coitadinho daqueles que estão desempregados ou que não, né? Tiveram um problema, não puderam dizimar. E aí a gente massacra essas pessoas quando a gente mostra uma lista assim. Esses aqui são os bons. Irmãos dizimistas, sentem aqui na frente. A gente dá honra. Tá errado. Tá errado porque nós não sabemos os motivos que levaram aquela pessoa ou a outra pessoa a não dizimar. Nosso papel está em ensinar. O Espírito Santo fará o convencimento. Você crê nisso? Amém? Então nós não temos que botar o dedo na cara de ninguém assim, ó, no nariz e falar assim, não tá dizimando não, né? Miserento. Não, mas nós temos que ensinar o que a Bíblia diz e dar oportunidade para que a pessoa corrija a sua postura. E tudo isso será para a glória de Deus. Você crê nisso? Amém? Nosso papel é ensinar. E Deus fará para parte dele, que é o convencimento. Eu creio nisso. Amém, amados? Glória a Deus. Então isso é dízimo. Alguma dúvida até aqui? Tá claro, o dízimo é 10%. O dízimo está no período anterior à lei, está durante a lei e está no período do Novo Testamento. Então o dízimo é para os nossos dias. Dizimamos nas igrejas locais das quais participamos. Estamos numa igreja local, entregamos os nossos dízimos, procuramos ser fiéis. Eu não quero aparecer. Tá bom, você não precisa nem se identificar. Você vai obedecer a Deus. A obediência nos trará prosperidade, como eu disse aqui, e a bênção de Deus será garantida sobre tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos. O dízimo não nos blinda, nós passaremos problemas como todas as pessoas, mas estaremos em obediência ao Senhor. Você crê nisso? Amém? Então Deus está nos ensinando e nos dando uma oportunidade de nós fazermos a coisa certa, que é entregar o dízimo. É desapego, é nos desapegar daquilo que não é nosso, daquilo que é consagrado ao Senhor. Você pode dizer amém até aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. E agora as ofertas. Vamos falar um pouco de ofertas, né? A Bíblia fala de vários tipos de oferta. Eu não vou entrar nisso, tá bom? Porque iria demorar muito e eu já estamos indo para o final da nossa aula. Mas eu quero falar aqui de uma oferta especial. Eu quero falar de um tipo de oferta, tem vários, mas eu quero falar só sobre um, que é a oferta melhor para Deus, a melhor oferta. E nós vamos aprender que a melhor oferta não está no tamanho dela, está na prioridade que você dá para entregar a Deus, na lembrança que você tem, naquele momento que você é abençoado, que você foi agraciado por Deus. A sua prioridade é lembrar que foi Deus e entregar a Ele parte daquilo que você recebeu, porque foi Ele que te deu. Isso é primícia, o melhor, os primeiros resultados. Eu não posso esquecer de Deus. Uma característica básica de ofertar ao Senhor é alegria para fazer. Diga comigo, alegria. Olha o que a Bíblia diz aí. 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 9. Lembrando que nós estamos fazendo um rapidíssimo resumo. Eu teria que entrar profundamente em cada tema, mas não é possível. E é uma aula de escola bíblica. Mas é para que a gente entenda que o dízimo é uma ordenança. E a oferta é um oferecimento que eu dou ao Senhor. Porque eu me lembrei dele. E porque eu reconheci a ele, quero dar o melhor para ele. Isso é oferta. Vamos ver esse tema específico da primícia. Vamos lá. Primeiro, característica da oferta, alegria. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então Deus recebe a nossa oferta alegre, voluntária, espontânea, desejosa, porque é para o Senhor. Entende isso? As ofertas são uma forma de honrar a Deus. Olha o que diz Provérbios, vamos ver isso? Então, oferta é uma outra coisa separada de dízimo. Olha só, Provérbios capítulo 3, vamos lá ver. Provérbios
capítulo 3, versículos 9 e 10. Você achou aí? Tá? Acompanha aí que a Naná está colocando pra gente. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus, ó: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Está falando de prosperidade. Honra o Senhor com a tua fazenda e com os primeiros resultados da tua renda. Se lembre de Deus. Abençoe a obra de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Primícias. Quando eu separo para Deus o melhor, aquela primeira oferta, quando eu olho para o meu resultado e digo, eu vou separar aqui algo para Deus. Veja, não é o dízimo, é a oferta. O dízimo é uma outra coisa que a gente acabou de falar. Mas é a oferta, é você honrar Deus com alguma oferta, com o melhor, com os primeiros resultados seus. É dar a honra a Deus, é dar o primeiro lugar, é lembrar de Deus, é manifestar que o mais importante para você naquele momento é lembrar de Deus, é honrá-lo. Eu queria deixar aqui para você, para a gente pensar o que aconteceu, a diferença. É isso que eu quero mostrar para você. Talvez você fale assim, pô, mas aí eu vou ter que ofertar, como é que é isso? Eu quero só te explicar como é que tem que ser o teu coração quando você estiver ofertando para o Senhor. Eu costumo dizer que, infelizmente, parte da igreja moderna se transformou num comércio. E as pessoas são incentivadas a ofertarem para terem de volta. E eu nunca vou ensinar isso aqui, irmãos. Nunca. Em nome de Jesus, nós não temos que negociar com Deus. Eu não tenho que dar dinheiro para Deus para receber nada dele. Deus não quer o nosso dinheiro. Nós podemos guardá-lo. O que Deus quer de nós é a disposição e a alegria em servi-lo, em obedecê-lo, em reconhecê-lo, em olhar para a obra dele e dizer, eu posso ajudar, eu vou investir. Amém? Deus não quer trocar conosco. Você dá 100 e Deus te dá mais 100. Você dá 1000 e Deus te dá 2000. Isso não existe. Para com isso. Algumas pessoas pegam aquele texto do semeador, faz todo sentido. É prosperidade, mas nós não podemos usar isso para trocar as bênçãos com Deus. Jamais. Deus não se moverá enquanto o meu coração estiver com uma segunda intenção, que não a intenção de adorá-lo. Quando eu entrego a oferta a Deus, a minha intenção deverá ser honrá-lo, como o Provérbios falou, e não comprá-lo. Porque Deus não se vende. Diga comigo, Deus não se vende. Então, quando você abre a sua carteira e entrega a sua oferta ao Senhor, você fará com alegria e para honrá-lo. E nunca para trocar com Ele nada. Porque Deus dá de graça para você. Você não precisa dar nada para Ele. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então, escute isso. Não se deixe enganar. Eu já escutei testemunho de gente chorando, dizendo que foi desafiada a dar o carro, porque ia ganhar um carro melhor. E está esperando o carro até hoje, irmão. Jesus amado. Tem gente que deixa de pagar suas contas para entregar tudo na igreja. Está errado. Nós temos que cumprir os nossos compromissos. Nós temos que dar testemunho, pagar as nossas contas. A oferta será algo que Deus colocará no seu coração para que você faça com obediência e louvor. E nunca como barganha, como troca com Deus, porque Deus não troca suas bênçãos. Você crê nisso? Amém? Deus te dará de graça. A Bíblia diz, de graça recebei. Então Deus dá de graça. E eu também darei de graça a ministração, sem fazer troca, sem dizer, me dá aqui que Deus vai te dar mais. Está errado isso. Amém? Glória a Deus. Então, olha, vamos pensar aqui nas ofertas de Caim e Abel. Já parou para pensar? Vai abrindo aí, se você quiser acompanhar. A Naná já vai colocar Gênesis capítulo 4. Eu estive pensando sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. E eu fiquei procurando qual era a diferença entre essas ofertas. Por quê? A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Por que será? Vamos ver isso. Vamos ler primeiro aqui o texto. Ó. Gênesis, capítulo 4, versículos de 3 ao 5. Acho que é de 3 a 5. Vamos começar de 3 a 5 primeiro. Diz assim, ó. Vou até anotar aqui, que é de 3 a 5. Diz assim, e aconteceu ao cabo de dias. Depois eu vou falar uma outra versão, que é a nova NVI, na linguagem internacional, muda um pouquinho aqui essa expressão ao cabo de dias. Lá diz, no final dos dias, no final dos tempos.
tá? Então, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, até a parte A, 5a. Então eu vejo, mas por que será isso? Coisa estranha. Caim deu uma oferta e você sabe que eles tinham funções diferentes, né? Eu quero dizer aqui para quem não sabe, Caim era lavrador, trabalhava lavrando a terra. Então ele plantava e colhia. E Abel não. Abel trabalhava tomando conta dos animais. Então Abel trabalhava na pecuária, vamos chamar assim, e Caim trabalhava na agricultura. E é claro que a oferta de um era diferente da oferta do outro. Quem trabalhava na agricultura ia dar oferta do fruto da terra, elementar. E quem trabalhava com os animais, que era o caso de Abel, ia dar oferta de animais. Simples assim. O problema é que a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. Por quê? Se você ler atentamente o texto, você descobre primeiro que Abel aconteceu no fim dos dias, ao cabo de dias que a Caim ofereceu aquela oferta ao Senhor. Então, a sobra, o que estava no final, ele fez tudo o que ele quis e depois ele foi lá oferecer ao Senhor. E Abel, a Bíblia diz que ofereceu o primogênito. É isso que a Bíblia diz. Ofereceu 2 primogênitos. Está fazendo uma referência às primícias. Aquilo que ele primeiro separou para Deus. Antes dele gozar do que ele conquistou, ele lembrou do Senhor. Antes dele torrar o dinheiro, ele lembrou de Deus. Naquela época não era dinheiro, né? Eram os animais, as mercadorias, como eu falei aqui. Mas faça uma referência para hoje. Caim oferece no final aquilo que tinha sobrado para Deus. Mas Abel oferece as primícias, aquilo que ele reservou, que ele separou, que era especial, que eram os primeiros, mostrando que Deus era o responsável por aquela bênção. Então, Senhor, aqui a primeira fruta é teu, Senhor, porque foi o Senhor que me deu. Enquanto Caim não se lembrou disso e ofereceu lá no finalzinho dos dias. Veja isso. Deus atentou para a oferta de primícias de Abel. E o desafio para nós é não dar a Deus o que sobra, mas separar com o coração alegre o que nós queremos dar para honrar o Senhor, para abençoar a nossa igreja local. É isso. Entende isso? Há uma diferença. Quando eu dou primícia, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Eu estou dando ao Senhor, ofertando ao Senhor, porque Ele me deu primeiro. Então eu estou devolvendo, eu estou dando a Ele, porque eu desejei reconhecer que tudo veio dele. Irmãos, essa é a diferença entre a oferta de Abel e de Caim. Abel separou o melhor para Deus. A Caim deu o resto a Deus. O que nós estamos dando ao Senhor? E agora eu me refiro não só à nossa oferta em dinheiro, mas o nosso tempo, a nossa obediência, a nossa dedicação ao Evangelho. Nós estamos dando ao Senhor o que sobra ou o que nós reservamos? Lembra que eu falei na semana passada da nossa vida devocional? Será que nós estamos dando o tempo que sobra ou será que eu reservo um tempo diário para Deus? Isso se remete às ofertas. Será que eu dou só o que sobra ou será que eu dou o que eu reservei e coloquei no meu coração de entregar ao Senhor? Entendi isso. Isso faz diferença para Deus. Por isso que ele olha para aquela viúva, olha só para a gente encerrar aqui, que diz em Marcos. Marcos, capítulo 12, eu quero voltar naquele... que agora eu quero ler o texto que eu mencionei, da viúva. Marcos, capítulo 12. Diz assim a Bíblia, versículos 41 ao 44. Marcos 12, 41 ao 44. Veja só o que diz a palavra. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Então Jesus estava observando o coração. O que está me movendo para ofertar? É a troca? É eu aparecer? Ou é porque eu quero honrar o Senhor?
Versículo 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, da sobra. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ou seja, ela depositou porque ela colocou no coração. Entregou ao Senhor. Como anda o nosso coração? Isso vale para dízimos e ofertas. Estamos obedecendo a Deus. Por que eu tenho que ofertar e dizimar? Primeiro, porque a 10ª parte não é minha, é do Senhor. Segundo, porque eu quero honrá-lo. E terceiro, porque eu preciso ajudar a sustentar a obra. Irmãos, a igreja local, ela precisa ser sustentada. E nós sustentamos a obra de Deus. Nós garantimos, nós honramos os nossos pastores e líderes, os apoiando, dando subsídio a eles para eles se locomoverem, para que eles utilizem o tempo deles na obra. Nós ofertamos e dizimamos para a divulgação do Evangelho, porque não se faz nada sem dinheiro. Nós temos que comprar as coisas. Esse canal aqui custa, né? A divulgação do Evangelho, acender as luzes, ligar o ar-condicionado, alugar um lugar, isso tudo custa. E nós precisamos do dízimo e da oferta e ajudar a necessitados. Quantas pessoas necessitadas a igreja ajuda? Não é verdade? Nós ajudamos individualmente e a igreja coletivamente. Nós ajudamos muitas pessoas, mas se nós não tivermos os dízimos e as ofertas, como nós faremos? Então nós temos que nos desapegar da riqueza, do dinheiro, do egoísmo, da possessão e abrir o nosso coração para a obediência e para honrar ao Senhor. Isso agradará a Deus. Jesus falou: vocês não podem servir a 2 senhores, a Deus e as riquezas. Ou vocês vão agradar a um e desagradar aos outros, enfim, não dá. Vocês precisam escolher. Então, quando a gente escolhe e entende que entregar a Deus não é ser cego nem fazer vontade de ninguém, não, mas é fazer aquilo que está na palavra do Senhor, entendendo que a 10ª parte pertence a Ele, quando a gente fala de dízimo, e abrindo o nosso coração para o reino, e a gente vai enxergar as dificuldades. Quando o nosso coração está aberto, nós enxergamos a necessidade do reino. Quando nós estamos muito fechados no nosso egoísmo, a gente só enxerga as nossas próprias necessidades. Então, que o Espírito Santo nos ajude a abrir os nossos corações. Algumas pessoas muitas vezes procuram tristes porque não estão dizimando. Ore ao Senhor, peça a Ele para encher o seu coração de fé e para te dar essa visão e coragem para que você obedeça a Ele. Queridos, nós somos as únicas pessoas a receber o melhor quando nós fazemos a coisa certa. É sempre assim. E se você deseja dizimar, ofertar, mas você não tem condição, você não trabalha, peça ao Senhor para abrir uma porta para você, Ele te honrará. Mas quando Ele te honrar, não esqueça de honrá-lo também e de abençoar a obra de Deus. Muitas vezes nós vemos pastores, líderes sofrendo. Muitas vezes não tem nem direito o que comer em casa, não tem dinheiro da passagem, de botar gasolina para ir para a igreja, porque o povo não tem a visão da obediência e de honrar ao Senhor. Que a nossa igreja, que você que está aqui participando dessa aula, que você tenha aberto pelo Senhor os seus olhos e o seu coração, para que você entenda que nós, em obediência, chamamos para nós prosperidade e bênção. E que acima de qualquer coisa que Deus possa nos dar, porque nós vamos ofertar ou porque nós vamos obedecer com dízimo, acima disso, tenhamos em nós o desejo de agradar ao Deus da nossa vida, ao Senhor que nos salvou, e temos prazer em obedecer aos seus mandamentos. Amém, querido? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos amplie a visão para que possamos ver o reino crescendo. O reino crescerá com o nosso investimento, irmãos. Vamos pregar o Evangelho, vamos entrar nos lugares, vamos pagar os aluguéis, vamos entrar nas casas através da mídia, através da própria igreja local, investindo no templo, arrumando o som, fazendo as coisas de Deus, sendo investidores do reino. Invista no reino.
Quando nós investimos, não porque nós queremos de volta, mas porque amamos o Rei, nós somos as pessoas mais abençoadas. Porque a Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor amplie a sua visão e nos ajude a vermos o reino de Deus crescendo e que a nossa obediência ao Senhor faça com que Ele olhe para nós como Ele olhou para Abel e aceitou a sua oferta, porque ali havia um coração que dava a Deus honra e o primeiro lugar sempre. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus te abençoe, te dê um domingo de paz, uma semana debaixo da graça do Senhor. Logo mais à noite estaremos no culto. Você é nosso convidado para estar no culto presencial, no Engenho Novo e no Recreio. Separe um momento para estar conosco, coloque sua máscara e vai estar conosco. Não se preocupe, todos estarão de máscara, com a distância correta exigida pelas autoridades para a nossa segurança. E estaremos juntos adorando ao Senhor. E se você não pode, você ainda quer se resguardar, nós respeitamos isso, querido. Acompanhe aqui pelo canal o nosso culto, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.